Olá, tá começando o 136º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz, a garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Semaninha agitadíssima, pauta lotada. Nossa, eu sei o que vocês querem que a gente fale. Eu sei, a gente vai falar, mas a gente não vai ficar repetitivo não, tá? Porque eu acho que o básico do mundo já sabe, né? Estamos falando do DeepSeek. E a gente vai contar aqui se a gente tá usando, comparando com outros. E o que vai ser daqui pra frente, né? Porque que agitação que foi o mercado essa semana. Meu Deus. Muita gente com ação não dormiu. Eu vou até fazer um café aqui, ó. Hoje vai ser denso. Vamos que vamos. Enquanto prepara e você começa a tomar o seu café, eu quero saber o quanto você está interessado, o que você já comprou, que deve chegar nos próximos dias, para você montar o seu PDA de e-ink. Já baixou o programa de impressão 3D? Como é que tá esse processo aí? Que você mandou um vídeo que eu achei muito interessante. O pessoal vai clicar no link, vai ver. É um protótipo, gente. Não é um produto final, tá? Mas eu curti a ideia, né? Porque eu tô muito interessada no Palma, no Books Palma. A gente já falou aqui, né? Que é um estilo smartphone, mas é um e-reader. E por que não a gente ter um PDA com e-ink também para as tarefas básicas, né? E eu tô pensando muito aqui não só no conforto visual, mas principalmente na autonomia de bateria. Uma coisa é que é uma tendência que está aumentando agora, né? São os dispositivos dedicados, né? Fugir um pouco do mundinho dos smartphones e começar a ter dispositivos separados por tarefas. Por que não? É a era da distração, né? Tá todo mundo distraído, recebendo notificação. E eu mesma tô decidida a usar, ficar um pouco mais longe do smartphone, né? Eu já faço isso, eu fico muito no tablet. No tablet não tem rede social. Tem o Twitter, mas tá tudo desligado lá e eu só tenho lá porque às vezes eu tô lendo as coisas e eu quero compartilhar os links das coisas que eu tô lendo, né? É só esse o motivo, porque abrir mesmo e ficar lá perdendo tempo e horas e horas e horas, eu nem me atrevo, né? Agora, por que não um e-reader do tamanho de um smartphone, um Remarkable e agora um PDA de e-ink? E deixa eu contar outra coisa para vocês. Eu tinha perguntado lá no grupo Mundo Sem Fio sobre que eu queria um dispositivo para ir para academia, né? Eu falei para vocês que meu projeto é retomar a saúde. Agora eu já tô com as lesões aqui, os problemas que eu tive já recuperados, o médico já me liberou. Então, e me liberou para caminhar, depois o personal vai passar exercício com peso, só que, aliás, eu fiz com o IA o meu plano de caminhadas, depois eu comento também com vocês. Nossa, esqueci de pôr na pauta, tá vindo um monte de coisa na cabeça agora. Hoje eu tô dispersa. Mas enfim, eu comprei um MP3 player. Olha! Porque foi o que eu queria, só um Xing Ling fazia. O que é? É um dispositivo do tamanho de um iPod Nano. Se vocês procurarem no Mercado Livre, Shopee, AliExpress, vocês vão ver que ele é realmente um dispositivo pequenininho. Lembra aquele iPod Nano de primeira geração, não sei se você lembra, aquele da rodinha. Que, aliás, sim. Eu amava a rodinha, porque ela não era só um clique, né? Ela era aquele click wheel, né? Que você passa o dedo e ele vai avançando na lista. Não sei se vocês lembram disso. Clássico dos iPods, né? Esse não tem o click wheel, mas é muito parecido, assim, visualmente com o iPod Nano. E conecta com um fone Bluetooth. Né? Uma coisa que os iPods, né, não tem, porque são de gerações anteriores. Mas eu queria muito alguma coisa que funcionasse com o meu fone pequenininho, para caminhar, para fazer exercícios, etc. Não sendo um smartphone. E eu falei, eu vou arriscar. Deve chegar hoje, gente, então não vai rolar review hoje. Hoje eu vou falar só do caderno da Jandaia. Não ia dar tempo de qualquer jeito para falar, né? Mas vai ser uma ideia, né? Voltando ao tópico inicial aqui que a gente começou a falar no podcast, dispositivos dedicados. Não vai me distrair, né? Para monitorar meus exercícios, eu tenho a minha Mi Band, continua aqui no meu braço.
E só para ouvir música, porque eu sou movida à música, então eu peguei um MP3 player Xing Ling, não foi nem R$ 100, gente, mas toca a música e funciona com fone Bluetooth, é só isso que eu quero. Eu quero saber. Então você vai voltar às raízes de ter que baixar os podcasts, incluir os podcasts aí no dispositivo, para aí sim você poder sair, né? Pois é, podcast eu não sei, mas música eu vou deixar. Podcast eu ainda não decidi, sabe? Porque é um pouco mais complicado, trabalhoso e. Bom, ele funciona com cartão de memória, tem um monte de cartão de memória aqui. De repente, fazer um drag and drop aí, arrastar e soltar os episódios que eu queira ouvir. Se não for muito complicado, muito trabalhoso, por que não? Mas em princípio é só música mesmo. Beleza. Bom, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link para um que seja... Que essas coisas a gente compra, a gente quer voltar no mesmo link, aí já não acha mais. Tem um parecido, você vê que o botão é diferente, a cor é outra, o tamanho... Mas vejam esse protótipo, né? Claro, ele não tá bonito, ele não tá prático, é uma ideia. Eu queria que vocês julgassem a ideia desse PDA de e-ink e também dos dispositivos dedicados que a gente está falando aqui, tá? O tempo todo. Também do MP3 player, de readers. A gente quer fugir daquilo que distrai a gente. Você é entusiasta de algum desses dispositivos, Marcos? Não cheguei lá ainda, eu acho. Eu até comprei um Kindle, acho que foi até no comecinho aqui do área de trabalho. E é aquela coisa, né? Você comprou, você fala, putz, vou fazer valer. Você baixa um monte de livro, você lê um monte de livro, aí você vai lendo menos livro, aí você vai pegar um dia ele tá sem bateria e fala, eu já carrego. Aí vai ficando. Mas no máximo foi isso, dispositivos dedicados, assim. Faz tempo que eu não pego nada muito específico sobre isso. Eu acho todas essas ideias muito legais. Por exemplo, esse que você mandou desse PDA de E-Ink, tá aqui na descrição também o link. E é o cara explicando, é um projeto que ele fez sozinho, né? Eu não diria nem que é um protótipo, é uma brincadeira que ele fez ali em casa. Exatamente. E eu acho, conceitualmente, esse processo interessantíssimo. A pessoa que tem interesse vai lá e desenha o case para fazer a impressão 3D e pega a especificação do tamanho, o chip, solda não sei o que, não sei onde. E tá escrevendo código também. Tem isso, né? Ele falou, ele fez em C++ ou Python? Agora eu não me lembro. Eu acho que é C++. Ele detalha isso no vídeo lá, mas tem umas semanas já que eu vi esse. O teclado ele mostra, né, que ele comprou um negócio de resina do molde e fez. Exato. Super legal. Muito legal. A minha paciência para isso de verdade, ela é zero. Eu não tenho o talento ou assim, nossa, que bom, vou pegar meu sábado e domingo para fazer. Não é para mim. Mas esse que você mandou, achei... E é legal você ver, por exemplo, as soluções que as pessoas inventam ou criam para fazer o negócio funcionar, né? Tem ali, acima do teclado, tem uma telinha de LED antiga, que conforme ele vai digitando, vai aparecendo uma palavra por vez ali só. Aí ele digita a palavra, aí manda pro display, né? Vai uma por uma ali fazendo. Eu penso, como é que eu escreveria 3 parágrafos nisso, né? Eu não sei, é mais para consumo, eu acho, de leitura. Aí pode ser, ou fazer notas rápidas. Tudo isso eu acho muito interessante. A própria estética dele, né? Transparente, você vê a placa, de ponta cabeça você vê a bateria, e o LEDzinho, e a entrada. É tudo conceitualmente muito legal, mas eu nunca tive essa pegada, assim, ou de fazer... E não tô no estágio de, por exemplo, comprar um MP3 player pra poder sair na rua só com ele. Quem sabe com o assunto mais pra frente do episódio aqui, vocês ajudem a me deixar com essa vontade. Mas digam pra gente também, né? O que vocês têm comprado de coisas específicas que vocês estão usando pra substituir um pouquinho o vórtex da atenção do telefone, que eu acho que esse é um assunto que pode interessar bastante gente, né? E vocês que são estudantes, estão aprendendo a programar, então estudando engenharia da computação, engenharia elétrica, esses projetinhos são muito legais para você começar a fazer uma iniciação científica na sua universidade, na sua faculdade, ou se você tiver recursos, né, impressora 3D e conseguir esses materiais aí, fazer em casa mesmo, mas é muito importante que enquanto você está nessa fase de aprendizagem, abrace projetos diferentes. E para você ter ideia de projetos diferentes, são problemas práticos do dia a dia que você pode querer resolver, né? Então, qual que é a ideia desse PDA de e-ink? Né? Por que não o smartphone? Porque esse PDA
como que ele funciona, qual que é a ideia, o que ele vai capturar. Para mim, lembrou muito aqueles databanks da Cássio lá dos anos 90, né? Agenda eletrônica. Então, só que agora a gente tá em outros tempos, né, gente? É um dispositivo conectado. Bota ali um chipzinho Wi-Fi, ali transforma ele num dispositivo conectado, manda informações para a nuvem, troca dados com o servidor. As possibilidades hoje, gente, são imensas. Vale a pena, se vocês gostam disso, invistam nisso, que com certeza vai ser um diferencial na sua carreira, começando já estudante. Totalmente. Claro que vocês podem dizer pra gente o que vocês acham disso tudo e das dicas em gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente comentou sobre os relógios da Cássio, né? O clássico, o novo com cara de clássico, mas com dispositivo, com funções de relógio conectado e etc. E de relógio Cássio clássico mesmo, o Adolfo Neto mandou pra gente a foto de um F91W, que também tem aquela bem cara de relógio. Pensa no relógio velho da Cássio. É esse. Ele falou assim, não é velho. Comprei no ano passado no Mercado Livre. E nas fotos você vê, né, que a pulseira não é aquela que a gente lembra de memória como é que seria um desses relógios. Ele tá meio maltratado ali, né? Ele falou que não é velho, ele explica. O entregador jogou pela janela. A cachorra rasgou a embalagem, comeu a pulseira. Aí ele comprou uma outra pulseira e colocou. Depois ele até conseguiu ali conversar com o Mercado Livre para tentar resolver um pouco da situação. E junto disso, o Kleber Cabral mandou pra gente um G-Shock. Ele falou, uso diariamente e substituí, o assunto de agora, né? A minha pulseira inteligente por ele faz uns anos. Pra mim é o melhor relógio. Tem bateria de plutônio e aguenta muita pancada. A única atualização que eu faço é a troca da pulseira, caso ela se quebre. Muito bom. Olha, esse negócio de bateria de plutônio é realmente algo que faz muita diferença. E eu conversei com várias pessoas que usam relógios clássicos e tal. E a maioria delas não abre mão do seu relógio tradicional justamente por causa da bateria. Né? Você pensa assim, pô, meu celular já me deixa na mão, meu notebook já me deixa na mão quando eu tô trabalhando. Não quero que o meu relógio faça a mesma coisa. E vale lembrar que na linha G-Shock já tem vamos dizer assim, Smart G-Shock. Dê uma procurada, né, com funções mais esportivas e tal. E quem gosta de relógio fitness a sério mesmo, e que não seja Android, Apple, smartwatch da Apple, nem Android, sempre tem os da Garmin. Os da Garmin são espetaculares. Vai desembolsar um pouquinho mais. Fazer o quê? É o preço que se paga pela tradição, eficiência, confiabilidade, porque eu nunca vi alguém aí nos últimos 20 anos falar mal de dispositivo da Garmin, viu? Impressionante. Também não, verdade. Bem observado. Ela é bem tradicional disso há muito tempo, né? Já era clássica desse tipo de dispositivo antes até de ficar legal e descolado ter as coisas conectadas, né? Então, exato. Já faz a lição de casa faz tempo, né? Exatamente. Agora, isso de trocar pulseira é curioso como eu lembro quando era criança mesmo que esse era o ponto de falha desses relógios, né? Sempre bem na junção ali entre... Na parte que seria quase a dobradiça da pulseira ali colado no relógio, sempre ali começava a ressecar e ia partindo. Então, tanto o Adolfo Neto quanto o Kleber Cabral falaram sobre isso também, né? Curioso. Uhum. Agora, Bia, uma das coisas que a gente comentou aqui na semana passada foi aquele caderno Jandá IA, né? Isso. Que é um caderno que você compra com os QR Codes e você baixa um aplicativo, escaneia o caderno por esse aplicativo, ele rastreia, né, faz o reconhecimento de caracteres, joga isso para um LLM, você conversa com o LLM a respeito do conteúdo da sua aula, dos seus estudos e coisas assim. E você testou, né? Testei. E olha, é muito melhor do que eu estava imaginando, sabe? Que belo review. Podia ser pior. Não, é porque eu tô acostumada assim, anotações em folha, você escaneia num scanner, salva em PDF, armazena, depois você manda o PDF lá para uma LLM para interpretar e para ler. E esse aplicativo, né, você com o caderno e o aplicativo no celular, ele é como é que eu posso dizer? Ele é uma extensão do caderno. Eu não vou dizer que o app substitui o caderno, você pode jogar tudo fora depois, não, tá? Suas anotações continuam ali, você continua revisando, mas você, com a câmera do smartphone, você interage com aquele conteúdo que você escreveu. Isso é muito legal. Eu ainda estou tentando me entender nas ferramentas de organização, de ícones, para criar cadernos e tópicos e tal. Isso eu achei um pouquinho confuso ainda. Mas indo ao que interessa, gente,
Você instala o aplicativo do Jandai IA e com o caderno você faz suas anotações normais. Depois eu vou passar umas dicas de como fazer as anotações no papel, porque isso vai ajudar em algumas coisas que eu tive alguns probleminhas que eu já vou explicar para vocês, tá? E aí você tem as opções ali dele escanear, né? Então você posiciona a câmera na folha com as suas anotações e ele transcreve para texto. E a partir daí você começa a conversar com a IA sobre o conteúdo, tá? Você vai pedir um resumo, vai pedir para ela estender, ou então simplesmente fale sobre o assunto dessa folha. E a IA vai começar a desenvolver. Agora, o que eu gostei mesmo foi a ferramenta de quiz. Eu acho que para qualquer estudante, para fixar, beleza, você está estudando, a IA ajuda você a entender, a aprender, mas como é que você vai fixar o conteúdo? É fazendo testes. E vocês vão ver nas minhas fotos, tá? Nos prints e nas fotos das folhas, que não são anotações assim lineares, são tópicos. E eu não gosto de ficar escrevendo durante a aula, tá? Eu peguei uma anotação de uma aula antiga, de um assunto que é bem complicado, porque tem muito detalhe, que é neuroanatomia, e eu fazia as anotações em tópicos, porque não dá tempo de você ficar escrevendo e desenvolvendo tudo aquilo. Então, eu falei, não, isso aqui é perfeito para você fazer com o IA, porque ele estende para mim as coisas que eu escrevi, e se eu não lembrar, né, por que eu organizei aqueles tópicos, a IA pode resolver isso para mim, e não deu outra. E os quizzes são excelentes, porque se você coloca observações, assim, por exemplo, essa área está ligada à dopamina, essa aqui com compulsão, ele entende, né, esses insights que o professor fala na aula, que isso é importante. Então ele vai fazer os quizzes não só do conteúdo em si, como dessas pequenas observações, essas palavras-chave que você adiciona ali na sua anotação. Realmente é uma IA bem esperta, parece que ela foi assim feita para entender que é às vezes uma criança, um adolescente fazendo anotações, então ele tem que ser meio idiot proof. Então, se as anotações estão bagunçadas, você anotou aquilo lá, você não entendeu nada da aula, você simplesmente ficou copiando coisa da lousa ou coisa que o professor falava, a IA vai estruturar e organizar as informações que você colocou. Então, nossa, eu achei isso sensacional. É uma IA para estudantes mesmo, mas você consegue ali regular, ele tem a parte de chat. Você pode até falar, eu estou no ensino médio, eu faço ensino superior. Ele vai regulando a linguagem, adequando ela, né, para o nível de profundidade que você quer daquele assunto. Uhum. E os quizzes são excelentes, ele vai salvando os resultados, né, ele faz um bloco ali de testes, depois ele te dá o resultado, você fez 70%, fez 75%, fala onde você tem que melhorar, né, no finalzinho ele dá um panorama ali que você tem que melhorar em alguns pontos. Então, eu achei incrível, sensacional. Se vocês têm criança, adolescente, até se você está estudando ensino superior, eu acho que vale a pena comprar esse caderno, tá? Funciona só com as folhas da Jandaia. Se você não quiser comprar o caderno, lembrando que ele é um caderno com folhas reposicionáveis, você pode tirar as folhas e colocar mais. E eu vi que tá por volta de 20, 25 reais um pack de folhas. Então, se você não quiser as folhas, não quiser o caderno, você pode ter só as folhas. E é o que eu pretendo fazer. Eu não gosto de carregar caderno pesado e coisa comigo, mas eu tenho uma pastinha assim com folhas, com algumas coisas que eu costumo levar, então dá para levar só as folhas para aula. Sua bolsa vai ficar bem mais leve, né? Então, olha, é excelente. Eu recomendo. É um pouquinho caro? Eu acho que é um pouquinho caro. Eu paguei... Dá um branco agora, gente, mas eu paguei acho que 70 reais. 69. Isso, 69. Então eu paguei 70 reais. É um caderno com 80 folhas, tá? É um caderno de uma matéria só. Eu vi que tem uma capa simples, tem capa de Star Wars, de Harry Potter, claro, aí vai aumentando o preço, né? Mas tem de várias matérias lá, se você quiser carregar mesmo, tradicionalzão, um caderno de 10 matérias. Mas lembrando que esse NEL, né, que tem as folhas reposicionáveis, não te obriga a carregar o caderno o tempo todo por aí não, tá? Leva só as folhas que você vai usar no dia, que eu acho que é muito melhor, e deixa o caderno em casa para você ir arquivando as aulas, e deixar para você estudar, revisar, etc, tá?
Vocês vão ver lá pelos prints também que ele tem o plano gratuito. Quando você compra o caderno, instala o aplicativo, começa a usar, você tem 2 meses grátis, tá? A gente já falou também no podcast passado, o Marcos deu uma pesquisadinha, descobriu o preço mensal, é menos de R$10 por mês. Então, é 7,80, eu acho. A partir de 7,80. Isso. Esse a partir de é sempre importante. Gente, é menos que um lanche. Quanto tá um lanche? Quanto tá uma coxinha? É o preço de uma coxinha uns por 15 mês. conto, tá louco. É o preço de uma coxinha por mês. Eu acho que se você é estudante, vai te ajudar demais. E é mais prático, gente. Porque nem todo mundo tem computador. Tem muito estudante que só tem o celular. Vai levar o caderno e só o celular. Então você tá ali só com a câmera, pegando as anotações e conversando com a IA e fazendo testes. Tem flashcards também. Então, puxa, é sensacional. Só vou dar umas dicas para vocês, assim, quando vocês fizerem as anotações, não quebrem o raciocínio em páginas diferentes, porque fica confuso, tá? Isso é um problema. Então eu comecei a anotar numa página e um tópico ali quebrou, aí eu virei a folha para a página seguinte e ele não entendeu muito bem, porque ele interage com uma folha de cada vez, ele conversa sobre aquela folha. Então, eu recomendo que vocês organizem as anotações, no sentido de não quebrar raciocínio ao pular de uma folha para outra, tá? Então vai ter que sobrar, não vai dar para aproveitar a folha totalmente, não é um caderno normal, entenda isso, tá? Imagina como uma página do Word, por exemplo, não um caderno normal. Então, você vai acabar gastando mais folhas, mas é bem melhor que seja assim, porque daí você coloca lá uma folha, uma página no caso, né? Uma folha tem 2 páginas, uma página por assunto, tá? Às vezes você faz as anotações em sala de aula, em bloco de rascunho, talvez seja mais interessante naquela correria, se o professor é meio desorganizado e tem slides e tal, você fazer os rascunhos na aula e depois em casa você passar a limpo neste caderno, porque além de ficar mais organizado, mais clean, você consegue consultar também os slides, estudar com os slides juntos, consultar a bibliografia, material de apoio. É mais ou menos o que eu faço no Samsung Notes, só que o Samsung Notes é digital. Então, eu faço aquelas anotações corridas na sala de aula. Quem tiver dúvida, vai lá no canal do YouTube, do Work and Study With Me, Vestibulando aos 40, né, o nome do meu canal. E vocês vão ver que eu pego as anotações de aula e eu vou apagando, empurrando, abrindo espaço entre um tópico e outro, né? Escrever com tablet e caneta permite isso, e eu vou adicionando coisas. Então, no final, fica organizadinho, fica estruturado. Num caderno de papel, realmente não tem esse problema. Mas se você deixar o caderno com a IA para passar limpo as bagunças que você escrever na aula... Então leva um bloco de rascunho lá e passa limpo depois, aí sim você vai ter um material super organizado, produtivo, vai ser fácil de você fazer as revisões depois, tá? Porque por mais que você seja bagunceiro, e a IA é esperta o suficiente para entender os garranchos e quando você abre então chaves... ela entendeu que são tópicos e subtópicos, na hora que quebra a página, parece que ela entende que vamos mudar de assunto. Esse é um ponto baixo do aplicativo. Mas eu acho que tem que ser assim. Pensando logicamente, sob o ponto de vista do software, eu acho que é melhor que seja assim mesmo. Porque você interage com um conteúdo, um tópico de cada vez, né? Então, misturar as coisas, às vezes não é interessante, pode até ficar mais confuso. E recomendo a compra, tá, gente? Você tem filho, dá de presente pros seus filhos aí, adolescente. E é uma maneira também de ele ficar mais longe de notebook, essas coisas, porque ele tá com o celular ali na hora, ele já tá estudando, já tá focado, já tá... eu acho que rende, sabe? A sessão de estudo rende mais. E vai usar o smartphone pra uma coisa que presta, né? A gente tá falando de... Agora, tá vindo esse caderno maravilhoso, justamente numa época em que querem abolir smartphone em sala de aula. Exato. Mais um motivo para você fazer um bloquinho de rascunhos em sala de aula, passar limpo em casa e estudar o assunto com calma em casa com a IA depois. Maravilha. E Bia, ele funciona... Você testou sem acesso à internet?
A minha Não, dúvida, na verdade, é a seguinte, não a pergunta é, funciona. será que é um modelo local? Tô muito curioso pra saber disso. Eu vou testar melhor, tá? Mas ele... deixa eu... Tá, porque no site fala assim, precisa de internet pra funcionar? Ele fala sim, para sincronização, que não responde nada, né? Mas é a bom sincronização do saber. quê? Ele tá conversando com o LLM na nuvem, o processamento é lá? É a Ou é sincronização. local? Não, eu já entendi. A folha fica local ali. Quando você escaneia, ele transcreve, né, sua letra cursiva pro texto. Isso fica salvo localmente. Isso eu já percebi. Tá. Agora, quando você começa a usar as ferramentas de IA, ele essa é a puxa minha pela dúvida. internet. Então, mas eu vou verificar isso certinho e vou dizer quais ferramentas, porque ele tem várias ali. Tem o Aya, né, que é o chat, tem flashcards, tem quiz e o scan em si, que esse com certeza funciona offline porque ele fica salvo ali, né, no storage local. Mas eu vou trazer o follow-up, eu usei poucos dias só, eu tô em férias, eu peguei uma anotação velha que eu já tinha, não faz muito sentido fazer isso, né? Mas eu vou trazer follow-ups mais para vocês aí nas próximas semanas, nos próximos dias, e eu vou adicionando e atualizando vocês. Mas eu já digo que vale o investimento, tá? Tanto no caderno quanto na mensalidade depois dos 2 meses. E eu fiquei curioso. Até entrei em contato com eles não responderam, né? Porque se é um Llama, por exemplo, se é o Sabiá da Maritaca, que é especializado em português, se é um ChatGPT, se vai ser um DeepSeek. Então eu queria saber qual que é o modelo, mas... Preciso testar mais e preciso testar mais em áreas diferentes, tá? Eu só fiz uma aula aqui, só tópicos de neuro, então preciso pegar ali matemática, vou pegar coisas de humanas também, vamos ver, fazer uma redação de repente, pedir para ele avaliar a redação, vamos ver, tem que explorar aos poucos, tá? E eu acho que o modelo, Marcos, eles não vão entregar o jogo não. Então, né, assim, certamente não é um modelo deles, porque custa meio caro para fazer um LLM. Então, suponho que seja uma API, mas estou muito curioso para saber qual que é. Quando você for conversar com a IA, vai futucando. Escuta, quem é você? Qual que é o seu modelo? Quantos tokens você recebe? Vamos ver se ela fala. E se alguém tiver trabalhado nesse projeto, quiser conversar com a gente, vem falar, porque estou interessado nessa parte da estrutura. E vou deixar aqui na descrição do episódio. Posso compartilhar, Bia, os prints todos da sua interação? Pode, claro. Ótimo. Vou colocar lá no grupo, lá no canal Garota Sem Fio. Quem tá ouvindo o podcast agora já tá lá, tá? Porque enquanto a gente tá gravando aqui, eu já vou subindo lá. Então vocês podem lá dar uma conferida. Se você ainda não conhece o canal, os grupos, manda uma mensagem no meu Telegram, @BiaCunze, e fala, Bia, me manda os links aí dos grupos, do canal, etc, etc. Eu mando um apanhadão de links para vocês. Então, para quem que eu recomendo esse caderno? Você que não leva computador para aula, que não tem tablet com caneta, tá? Só tem mesmo caderno de papel e um celular. São seus únicos recursos. Vai ser uma mão na roda. Eu vou continuar estudando do meu jeito, eu comprei o caderno para testar, mas como eu disse, eventualmente eu vou continuar usando, eu vou continuar testando, porque eu quero acompanhar a evolução desse projeto da Jandaia aí, porque eu gosto desses assuntos educacionais e tecnologia, então eu quero acompanhar. Então, eventualmente, eu vou estar usando para tópicos de áreas diferentes, tá? Então, eu acho muito legal para quem realmente não tem recurso, não tem computador, não tem tablet com caneta. Realmente, é o caderno de papel e o seu smartphone, você já vai fazer milagres. Excelente. Agora eu quero seguir aqui com os follow-ups em relação aos últimos episódios, e a gente comentou daquela busca do ouvinte Wagner por um aplicativo que faça registro de ponto, controle de horas trabalhadas, com acionamento automático por geolocalização, mas como diria João Kleber, peraí, porque antes de falar isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus ao final do plano da assinatura anual, por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se você está viajando ou viajou nas férias, você usou ou está usando nesse momento, talvez, um Wi-Fi gratuito que você se conectou e está usando e vai saber como é que está a segurança, vai saber provavelmente se for um desses de shopping, de aeroporto, de avião que você paga, mas ainda assim uma parte do preço são os seus dados. Depois vai parar em análise para saber por quanto tempo você está usando, quantos dados, servidores, serviços, aplicativos, qual dispositivo. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão
e passa a ser tudo criptografado e nem quem oferece a conexão e nem ela, na verdade, sabe o que você está fazendo com os seus dados, que é tudo protegido. E para streamings é muito bacana porque se você está em casa, por exemplo, está usando ExpressVPN na sua Apple TV, que é como eu faço, e você conecta pelos Estados Unidos, aí você acessa um Max da vida, você vê o catálogo de lá. Cada país tem um conteúdo diferente, um catálogo diferente, e você acessa todos com ExpressVPN. O contrário também, faz que nem Felipe Espósito, que está fazendo o rolê europeu dele, que apresentou a fonte comigo, né? Se ele quisesse ver uma coisa que só tem no Brasil, ele podia rotear a conexão dele pelo Brasil e pronto, ele via esse conteúdo, isso sem perder em velocidade. O investimento deles é gigantesco em estrutura para você não ser penalizada ou penalizado por estar protegendo a sua conexão. Então, para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa, se você quiser, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV também, que como eu falei, como eu estou usando bastante, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho e você tem um mês de graça para experimentar e depois 3 meses de lambuja aí, se você assinar o plano anual. E o link está na descrição também para facilitar. Mas uma última vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. E olha a quantidade de documentários que a gente não tem nas Netflix e nos serviços de streaming locais. Por exemplo, o Magellan TV, o Channel 4 britânico. São coisas que nunca virão para o Brasil, né? Então, que o acesso é vedado, você entra lá no seu navegador, tem que estar no país. Então, são documentários e um conteúdo que a gente nem imaginaria que existe. Essa discussão de smartphone está muito grande, já está surgindo muitos documentários sobre psicologia infantil, adolescentes, por causa do uso de telas, crianças, está tendo uma discussão muito grande e eu ainda vejo pouca coisa chegando aqui. Então, mais um motivo para você assinar a ExpressVPN e se manter atualizado com os assuntos da vanguarda do mundo hoje. Muito bem. Não tem palavra mais antiga do que vanguarda, né? O que é uma ironia danada. Falando em antigo, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Essa discussão aí de smartphone em sala de aula, eu sei que a gente tem 2 professores lá no Mundo Sem Fio, tem os 2 Adolfos, por sinal, Adolfo Neto e Adolfo Braz, né? Eu imploro para vocês, pelo amor de Deus, tem que dar uma sacudida nesse mundo da pedagogia hoje. Eu li uma entrevista que eu chorei. Eu não vou falar o veículo, não vou falar o nome do pedagogo, não. Eu me senti em 2010 lendo aquilo, juro para vocês, gente. Não, porque é inegável que a gente tem que preparar as crianças para a era digital. Mas meu Deus, a gente já tá na era digital há muito tempo. Outro ainda, eu vi um político também um tempo atrás que falou que a gente tá na era da informática. A era da informática foi nos anos 80, gente. Então, eu vejo esse pessoal, os burocratas, assim, eu sinto cheiro de mofo quando eu vejo eles falando. É uma coisa impressionante. Gente, a revolução tá aí. Tá todo mundo discutindo inteligência artificial. Já é uma realidade nas escolas. O excesso de telas e o uso correto da tecnologia, programação também, já desde das primeiras idades, né, os primeiros anos do ensino fundamental, ela desenvolvendo um raciocínio lógico. Isso aí já está consolidado, gente. É o nosso currículo que está ainda estão discutindo. Vamos colocar programação nas escolas. Puxa vida, falando de escola pública, né? Meu Deus do céu, eu só fico desanimada quando eu vejo essas discussões, assim. Então, vocês que são professores, que estão ouvindo aqui o área de trabalho, vocês têm que dar um sacode nessa gente. Aí eu sei que burocrata, político é difícil, não tá interessado. E aqui, independente de ideologia, tá, gente? Direita, esquerda, diagonal, pra cima, pra baixo. A gente sabe, né? Então, ontem tava todo mundo lá, o governo, oposição, jantando, discutindo aí o próximo presidente da Câmara, todo mundo bonitinho, trocando beijinho lá. Nas redes sociais, aquela guerra, né? Cada um atiça a sua militância, é porrada o dia inteiro. E fora do meio virtual, é só love. Então, gente, a gente tem que discutir esses assuntos a sério, fora desses clichês ideológicos que a gente vê em rede social, tá? Senão a gente não vai sair do atraso, tá bom? Excelente. E um último comentário, tem aquela frase que esporte e política não se discute, mas eu acho curioso que até no esporte, se o técnico tá mandando mal, o time xinga o próprio técnico do próprio time, né? Os torcedores, né? Então, até o pessoal apaixonado de futebol tende a enxergar mais. Enfim, vamos passar para o próximo capítulo aqui e falar sobre o rastreamento
de tempo com geolocalização, que é a dúvida que o Wagner mandou na semana passada. A gente recebeu 2 dicas. O Eric falou o seguinte: existe um aplicativo que é o Hours Tracker, que eu achei o ícone lindo, que é um raio-x de um porco, e dentro do porco tem um timer, e a orelhinha dele muito... Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem. Ele falou o seguinte, tirando o ícone, ele falou o seguinte, que esse aplicativo ele pagou $5 faz uns bons anos, e tem isso, e se ele pagou há uns bons anos $5, suponho que ele esteja usando ainda para recomendar. Então você consegue iniciar e parar por geolocalização. E o Bruno Matelli falou o seguinte, ele falou que o aplicativo Atalhos do iOS, você pode usar a opção automação para registrar uma nota informando o dia e a hora que você chegou ali. Né? Você dispara um alerta para que ele faça o registro manual no aplicativo dele, o de controle de hora, ou ainda você cria um lembrete com dia e hora na descrição para que ele faça o lançamento na boa e velha planilha de horas. Ele falou, se o aplicativo que ele usa para registro de horas tiver suporte ao atalhos, aí ele pode até estabelecer uma automação para registrar diretamente, tanto com a opção ao chegar, quanto o encerramento também com a opção ao sair. E para concluir aqui, o Bruno, que deu esse feedback agora da automação, ele que estava usando o iPad 2, né, que ele tem até hoje, a gente brincou com isso e falou, o iPad 2 está limitado ao iOS 9 e eu uso ele hoje em dia para leitura de e-mails e principalmente para leitura de livros, PDFs. Então, ele fez o que você falou no começo, né, Bia? Virou um dispositivo dedicado só para algumas coisas. Show, show. E eu acho que é o melhor, realmente, ainda mais se você tiver uma caneta de suporte, né? Ou mesmo que não tenha caneta, você pode usar um tablet antigo, velho, usar aquelas canetas... essas canetas Xing Ling que tem a borrachinha, Sim. Pelo menos para sublinhar os trechos mais importantes. Ainda que você não vai escrever, colocar anotações, puxar seta, mas pelo menos sublinhar os trechos mais importantes, de cores diferentes ali, criar um color code para o que você quer realmente guardar. Poxa, pode pegar tablet de 10 anos atrás que ele vai fazer isso. O iPad 2 não tinha mesmo suporte à caneta, mas tem essas canetas que no fundo, pra tela, ela acha que é um dedo que tá encostando ali, mas é aquela pontinha de borracha que faz isso, né? Se eu não me engano, caneta é a partir de 2015 pra cá que começaram os suportes, pelo menos na Apple, né? Pro, que seja de 2015, Pro, é isso aí. Exatamente. Então 2015 pra cá o negócio muda. Mas se o seu é anterior, beleza, faça um repropósito para ele aí, com certeza vai funcionar até dizer chega. E, voltando ao follow-up que é sobre o lance do Time Tracker, eu vou deixar aqui na descrição o link para esse aplicativo que o Eric mandou. Quem tiver também mais dicas de aplicativo que por geolocalização você consiga iniciar ou finalizar um timer específico, coisa assim, vocês mandem pra gente. E eu vou emendar aqui. A gente falou também sobre aplicativo de rastreio de hábito, né? Foi uma dica grande que a gente deu na semana passada, uma compilação muito bacana de aplicativos. O Jean falou o seguinte, queria saber se vocês conhecem um aplicativo que tem integração com o foco do próprio iPhone, tipo aqueles focos de trabalho, estudo, dentre outros. Ou seja, toda vez que eu habilitar o foco no iPhone, ele começa a rastrear quanto tempo esse foco ficou ativo. Ele falou que não achou nenhum aplicativo que tenha essa função, não tem isso nativo também no próprio sistema, e considerando que saiu no iOS 16 esse tipo de filtro aí de foco, ele está na expectativa de algum aplicativo ter isso. Eu vou sair da frente, não conheço, convoco vocês a mandarem esse tipo de dica pra gente, que eu acho que vai ser bem útil para quem vive no rastreamento de tempo, como é o meu caso, mas eu faço tudo pelo Mac. Para Android isso é bem tranquilo. Agora no iOS tem que ver se não tem alguma limitação da Apple aí para terceiros entrarem nesse core aí do iOS que mexe nesse tipo de especificação. Então eu também acho estranho não ter um aplicativo. E se alguém souber, manda feedback pra gente que nós atualizamos aqui depois. Valeu. E também sobre isso, o Matheus mandou, eu falei de alguns aplicativos, né, de rastreamento de tempo, criação de hábito, etc. E o Matheus mandou algumas dicas complementares. Ele mandou o Clarify, que ele se diz um organizador de quem tem o ADHD. Eu não quero ofender ninguém e errar aqui a sigla em português. Me ajuda, Bia. TDAH? Muito obrigado. Me fugiu. Falei, bom, não vou arriscar. Então, para quem tem TDAH e ajuda isso também, é dos mesmos desenvolvedores daquele Fabulous, que lembra Journey, que eu comentei na semana passada. Eu vou deixar aqui na descrição. Ele mandou também o Finch, que se descreve como um pet de autocuidado. Ele ajuda você a estabelecer, a se sentir preparado, positivo, um dia de cada vez.
e ele promete, né? Você cuidar do seu pet, tipo o Tamagotchi, no fim das contas, cuidar do pet virtual, ele cuida de você, e você escolhe de uma variedade aí de exercícios personalizados de autocuidado para você fazer, bem interessante, o link vai estar aqui. E para concluir, ele mandou o Brain Dump, que é Voice Memos e Notes. Então você transforma os seus lembretes de voz, suas notas de voz, em textos, ele transcreve, usa IA para resumir, tem suporte a 50 idiomas, né, a parte de transcrição, deve usar a API do Whisper da OpenAI, então deve precisar de internet, caso não seja local ali. E ele fala, é perfeito para brainstorming, palestra, reunião, né, inspiração criativa, coisa assim, e diz que é tudo seguro ali, privado, com criptografia local do dispositivo. Muito bem. Obrigado ao Matheus, os links vão estar aqui na descrição. Agora um segundo follow-up da Bia. A Bia, você tá de férias peronomútil, né? Porque você... Não, mas tem tanta coisa legal surgindo, né? Pois é, né? Esse é o problema testar. de gostar de tecnologia, né? É, a gente fala, não, eu vou parar. Ainda bem que eu tô com tempo, né? Exato. Vamos olhar por esse lado, né? E a gente comentou já sobre como o Office, eles estavam mudando estruturalmente ali algumas coisas, o pacote todo do Office, né? Falando em vanguarda, o pacote Office, ele agora está integrando o Copilot do jeito mais, integrado. E a senhorita Bia Kunze testou com os próprios olhos e patas, né? Como é que foi? Olha, então, eu queria já há muito tempo um Office com Copilot integrado. Isso vocês sabem muito bem. Finalmente chegou, tá? Eu comecei a usar e é muito legal. Realmente dá uns insights, principalmente na hora que você está compondo um documento, mas ainda não é o que eu queria. Tô lá escrevendo, vamos ficar só no assunto aqui que eu falei de neuroanatomia, por exemplo. Beleza, eu tô digitando um texto no Word lá, aí eu escrevo sistema motor. Aí vários itens, né? Eu abro uma bullet list ali, coloco córtex pré-motor, núcleo caudado, putamen, globo pálido. E o que eu queria fazer é pedir pro Copilot, olha, todos esses tópicos aqui, eu queria que você estendesse um pouquinho e colocasse uma breve descrição de cada um deles. Ele não faz isso, ele não edita documento, tá? Pro Excel, então, isso seria maravilhoso, né? O que você pode fazer é pedir para ele criar uma fórmula, mas fora do Excel. Ele fica o chat do lado, aí ele tá lendo o documento, vendo o que você tá fazendo. Olha, eu quero que você não sabe fazer fórmula direito? Olha, eu quero que aquela coluna ali some com aquela outra e você faça uma média entre ambas e coloca na célula tal. Uhum. Ele vai colocar no chat para você, ele não vai editar o documento. Então, eu acho que é um passo além, o negócio vai ficar muito mais legal quando ele conseguir editar os documentos para você. Tá? No PowerPoint, o negócio é um pouco melhor, mas porque ele já tinha temas, né? A parte de organizar ali os tópicos, combinar as cores, ele sugerir temas ali já com o texto pronto. Né? Você coloca ali uma imagem, coloca as informações, o texto, e ele ali, né, dá umas sugestões para você de como ficar visualmente mais agradável. Isso já tinha, nem é exatamente IA, né? Mas também tá pelo mesmo caminho. Por que não criar uma apresentação, igual o Gama, por exemplo, já faz, que eu uso muito o Gama. Né? Eu tô com, vamos falar de sistema motor, sistema nervoso. Vamos fazer uma apresentação, uma aula sobre sistema motor. Aí você pode dar uma orientação, falar o que de sistema motor que você quer que essa apresentação aborde, e ele monta a apresentação todinha para você, slide por slide, organiza a estrutura, coloca o tema, caça imagens para você, ou então gera imagens por IA ali também. Olha, é muito legal. E depois você pode, claro, fazer as alterações que você quer, né? Trocar imagens de IA. Não recomendo que você gere imagens de IA de neuroanatomia. Vai vir tudo errado. Com nomes que não existem, estruturas que não existem, né? Então não dá. Mas você pode ter as suas próprias imagens e colocar ali na apresentação e pedir para ele desenvolver em cima daquilo. Então, tá ficando legal, mas ainda não é o que eu quero. E eu tô torcendo muito para a Microsoft dar um up, porque a gente sabe da importância do Windows e do sistema Office, o Office 365, para empresa. Isso aí, eu tenho certeza que tem um time ali bem dedicado e se matando para trazer todas essas novidades. E é o que eu tenho para dizer, por enquanto, do Copilot integrado.
Ok. O que você descreveu é o que está acontecendo com todas as ferramentas de integração de IA. Sim, Dá para lançar um mínimo? Bota na rua. Vamos virar notícia para não parecer que está atrasado. Depois a gente vai melhorando, exatamente. né? E então, Tem que dar uma satisfação, parece, né? tem que mostrar, tem que ter coisa, né? A gente Tem vê que o ter Google. É coisa. curioso, tem aquele LM Arena, que é a rinha de chatbot, né? Você entra lá no site e você faz uma pergunta, ele te apresenta duas respostas e você escolhe a que você achou melhor. Cada resposta é gerada por um LLM que o site gera e com base nesses pontos, desse voto às cegas, eles fazem um ranking de quais são os melhores LLMs. Tem categoria específica de programação, matemática, tem geral. Então, é curioso ver o que acontece é o seguinte, né? O Google lança o Gemini 1.5 Pro Experimental 28 de janeiro. Aí ele vai para o primeiro lugar. Ele fica com, sei lá, 1.382 pontos. Aí o OpenAI fala, Aí ele exporta o dela. O GPT 4 horas, experimental. Aí passa por 2 pontos o Google. O Google faz, aí ele exporta um dele. Então fica essa briga deles exportando o modelo só marginalmente melhor do que o anterior. Então, isso eu tô vendo por todo o mercado, as ferramentas, as integrações, lança o que dá, o que tem, e depois vai melhorando, mas o importante é lançar, né? Então, tudo isso que você sentir falta, eu tenho certeza absoluta que tá chegando. Mas em tempos mais Uhum. tranquilos, eles lançariam um negócio completo. Faz com calma, faz direito, faz uma vez só e você lança. E aí o seu review não vai ser igual a todos os outros. Putz, é interessante, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, Hum. podia ser. Então, para todo mundo que está se sentindo mais, não sei, insatisfeito com tudo vindo pela metade, parece que virou meio o padrão de mercado nessa correria. Esse lance do DeepSeek que a gente vai comentar, e no ADT também a gente vai comentar, é impossível não falar sobre isso, porque toca vários aspectos de tecnologia, inclusive produtividade, né? A gente vai trazer esse aspecto Uhum. aqui. É a mesma coisa, né? Eles lançaram o modelo que pensa, entre aspas, né, internamente antes de dar a resposta, junto com busca na web, é uma coisa que o ChatGPT não tem. Aí o Google nessa semana lançou, tipo, ter prometido há, sei lá, um mês, lançou meio correndo agora, certamente vai dar para melhorar. Então tá todo mundo, né? Tá pronto? Lança, empacota, põe no mercado, bota na rua, mostra que a gente tá aqui na frente e depois a gente vê como é que melhora. É uma pena, né? Mas, pra quem gosta de tecnologia, o lado otimista agora é o quê? Tá pelo menos de pouquinho em pouquinho, em capítulos, né? Vai acelerando e melhorando as ferramentas pra gente, né? O tempo que vai levar pra estar completo vai ser o mesmo. Mas é quase como se fosse um beta público de grande escala que eles estão fazendo, com funções assim. Porém, para quem está usando o pacote Office, está na vanguarda da tecnologia, entrando na transformação digital, já tem pelo menos um começo de um benefício. Né? Pois é. É um começo, gente. A gente tá engatinhando, mas olhem só, comparado hoje com o que a gente tinha 2 anos atrás. 2 anos Uhum. atrás é ontem, vamos falar a verdade. Mas a gente tem a sensação que foi 10 anos atrás que apareceu o ChatGPT, né? É uma coisa de maluco. Claro, tá tendo muitos esforços e, claro, a gente viu uma movimentação anormal essa semana com o DeepSeek. Então eu acho que a correria, eu gosto de competição, eu gosto de concorrência, vocês sabem disso. Foi ótimo o DeepSeek ter aparecido, mas quanto à ferramenta em si, a gente já vai discutir, né? Eu tenho muitas Uhum. preocupações com Sim, privacidade, segurança, etc, né? exato. Se a gente já tem, né? Você toma muito cuidado quando você usa informações sensíveis com o ChatGPT, vai dizer o quê? De um sistema, de um governo que não se abre para nada, você não tem informação sobre nada, né? É difícil. Mas toda essa movimentação está sendo útil, saudável para a tecnologia como um todo, porque é aquele tapa na bunda que dá para todo mundo se mexer, ficar Sim. mais eficiente, baratear mais as coisas e tornar mais acessível para mais pessoas. Pro bem ou pro mal tá acelerando. Né? Eu tava comentando até com o Rafael Fishman hoje que é por isso que esse bando de gente de segurança de todas essas empresas de IA se desespera e sai e fala que está sendo rápido demais, tá sendo feito sem segurança, eles estão queimando etapa, que é essa pressa de, putz, lançar, o concorrente fez eu me mexer, eu vou lançar depois dele. Tem É bem o isso. ônus e o bônus, né? A gente tá... É. Enfim, a gente já fala sobre o DeepSeek, mas antes eu quero comentar o seguinte, né? Foi você que deu essa dica ou você recebeu essa dica do assunto?
que a Natuzaneri conversou sobre os telefones Foi fora das mandado. escolas. Foi mandado. Tá. Então eu vou deixar só aqui na descrição o link, é um episódio do O Assunto podcast, Uhum. que é Escola Sem Celular, Crise de Abstinência e Adaptação. E ela, né, fez um trabalho de reportagem ali, foi na escola que teve criança até que parou de comer, né, por abstinência mesmo Olha ali de o nível, telefone. né? Assustador. Pois é. Mas passada a adaptação, é o que a gente vem comentando aqui, né? E eu era super resistente a isso. Os dados mostram o quê? Que depois de um tempo melhora. Ela viu isso, melhoria significativa de desempenho, convívio também. No episódio ela conversa com o Fábio Campos, que é da Transformative Learning Technologies Lab, também isso é da Universidade de Columbia, lá nos Estados Unidos. Então vai estar aqui na descrição. Agora, Bia, na contramão disso... Vamos lá. Seu assunto favorito... Comprei até um sininho, ó. Seu assunto favorito aqui, assuntos clássicos da hora de trabalho, era um sininho agora. É o seguinte, você que não gosta do lance de 2x, pode ficar tranquila que você não tem mais que se preocupar com 2x, escutar acelerado, porque no YouTube agora, no Premium, tem 4x. Então, o Vitor mandou pra gente... Falou assim, eu vi o print do Vitor aqui, já me deu palpitação. Vitor do céu, eu vi o seu print aqui, só de ler isso aqui já me deu palpitação. Velocidade de 4x nos vídeos, isso só pra quem é premium. Ele falou assim, vamos ter área de trabalho versão Eminem, falando bem rápido, né? Então tá sendo liberado, eles liberaram isso junto de alta qualidade de áudio agora, vai até 256 kbps pra quem assina o premium, né, usa como Spotify, por exemplo. Mas tá aí. E Bia, eu lamento, mas se vier no desktop eu vou acabar usando para alguns vídeos, porque tem hora que nem o 2x é suficiente para pular tudo que precisa. Ai, bom, vocês sabem o que eu penso sobre isso, né? Mas agora a dúvida que eu fico é, dá para entender alguma coisa com velocidade 4? Vai depender muito de como eles implementarem isso. O exemplo perfeito de aceleração bem feita que eu conheço é o do Overcast. Eu vou explicar errado pra vocês entenderem certo o que acontece, tá? É como se ele encodasse a voz de novo rápido pra ficar uma voz falando rápido e não... não comer letra, por exemplo. Né? Porque o 4x, o jeito errado é o quê, né? Comparando com frames de vídeo, a cada 4 você mostra 1. Aí fica tudo ruim. Exatamente. Não dá, né? Então... o Overcast faz isso muito bem. O do YouTube, eles, entre aspas, pelo menos no desktop, a minha percepção é que ele faz isso, né? A cada 2 frames ele mostra 1. Do áudio que não tem frame, mas vocês entenderam. Então, vamos ver se em 4x eles melhoraram isso, acharam um jeito de fazer o sampling. Não sei. Vamos ver. Mas hoje em dia o 2x eu acho ele meio mais ou menos do YouTube. Eu uso aqui nas minhas anotações, né? Nas minhas aulas... Quando eu já sei o assunto, eu quero só revisar pontos. E ou é 1,25 ou é 1,5, dependendo da voz, do tom de voz do professor, né? A velocidade com que ele fala. Alguns são mais devagar e tal, dá pra pôr 1,5. Agora, mais que isso, eu não consigo nem entender. Não dá. Tenta de fone de ouvido, aposto que vai dar. Mas eu faço sempre de fone de ouvido. Então esquece. Deixa pra lá. Não dá, gente. Eu tenho o bug é no meu DNA mesmo. Então não adianta. Não funciona comigo. Muito bem. Agora vamos então falar sobre o DeepSeek, que chama muito a atenção do mundo inteiro aí nessa última semana. É interessante porque ele saiu em maio do ano passado e nessa última semana que veio o tsunami chinês, a onda vermelha, sei lá como vocês querem classificar isso, fez ele explodir no mundo inteiro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que segue patrocinando o Área de Trabalho e quer aproveitar, quer que você aproveite esse começo de ano para resolver tudo quanto é pendência da sua empresa, coisa de documentação que você precisa ver e resolver, sua vida PJ, tudo do seu CNPJ, a Firmou resolve, porque ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que quer ou abrir a sua empresa ou desenrolar esse nó que vai acumulando com a vida natural da empresa, a Firmou resolve. E ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque não foi só graças a ela que a rede abriu
Tava resolvido de forma... Já viu burocracia resolver de forma antecipada? Foi o que aconteceu. A gente estava para abrir a empresa ainda, lançar a Gigahertz, etc. Já estava a documentação toda pronta. Se teve problema, se teve perrengue, eles resolveram numa boa, absorveram, mataram no peito e fizeram pra gente. E tudo de dia a dia, eles também resolvem as dúvidas, se é algum patrocinador de fora, se o dinheiro vem, por onde que vem, como é que faz a tributação. E falando em tributação, ela conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa de olho em economia de custos, tributo certo para cada categoria, e a legalização ela também sabe fazer do jeito certinho para você poupar tempo, que é produtividade, no fim das contas. Não tem nada melhor do que deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo, para você focar no resto do dia a dia, motivo pelo qual você tem a sua empresa. Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmoo oferece e se livrar do perrengue que é a parte burocrática, financeira, para legalizar ou manter, também fazer manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por @Firmoo Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da Firmoo Consultoria por entrar mais um ano acreditando no Área de Trabalho. Muito obrigado e vamos lá. Saiu em maio, como eu comentei, né? Maio do ano passado. A DeepSeek é de uma empresa, na verdade, chamada Highflyer. Então tem um investidor lá. Highflyer é uma empresa que mexe com investimento e etc. E a DeepSeek é uma empresa subsidiária deles, feita para atuar no mercado financeiro, poder facilitar a tomada de decisão e prever ações de tipo atitudes, não as ações do preço, mas também, né? E eles, a gente estava conversando no IA Sob Controle que saiu hoje com o Mário Filho, que é um super especialista em machine learning. Ele comentou que no caso da DeepSeek é parecido com a Amazon, que estava com o servidor meio sobrando. Falou, vamos fazer a AWS com isso aí que está sobrando do servidor, né? Vamos botar para usar? Com a DeepSeek foi a mesma coisa. Botaram ali GPU, que eles estavam ociosa, para treinar um LLM, fizeram isso de código aberto e deu no que deu. Eles lançaram a V2 em maio. Em novembro do ano passado saiu o DeepSeek V3 com desempenho, um ganho muito grande em relação ao V2. Já começou a bater com o GPT-4o e com esses todos. E na semana passada, na quinta-feira, eu acho, na quarta ou na quinta-feira, saiu o DeepSeek R1. Modelo de código aberto, importante isso, né? Eles colocaram não todos os dados de treinamento, mas a receita toda dele ali. O paper técnico é super detalhado. E esse R1, ele não só faz o que o ChatGPT faz de raciocínio interno, então você pergunta para ele, ele responde, analisa a resposta, considera ver o banco dele, analisa de novo, responde de novo, vai reformulando isso até dar a resposta final, mas ele tem busca na web associada a isso, o que ajuda muito, torna ele muito mais eficiente. Eu não tenho certeza até que ponto foi isso que fez ele virar o hype, ou foi um hype que criou porque tinha hype, porque criou que tinha hype, todo mundo tá baixando porque todo mundo tá baixando, e aí ele ficou em primeiro lugar na App Store dos Estados Unidos, na App Store do Brasil. Hoje, quarta-feira, aqui de terça para quarta, chegou nos Estados Unidos no topo da Play Store também, que acaba tendo um volume maior de downloads, né, mais desafiador chegar lá no topo. E um complemento disso é que a parte de APIs dele é até 40 vezes mais barato do que as APIs da OpenAI. Parte de token de entrada, token de saída, isso tudo acaba sendo muito mais barato. A vantagem dele ser aberto, se você quiser, você pode baixar o modelo e rodar ele local no seu computador ou no seu telefone. Tem um aplicativo chamado Full Moon, eu vou deixar aqui na descrição para iOS, tem um Grok com Q no final, não é o Grok do X, mas o Grok com Q. Ele também deixa você instalar esses modelos de código aberto e rodar ele localmente, o que é excelente. Os Llama da Meta, esse próprio da DeepSeek, tem o Phi da Microsoft também, que eles são feitos para serem pequenos, tem vários tamanhos, né? Mas para serem pequenos e rodar no telefone. E o pessoal pirou com o DeepSeek, primeiro por ser, né, o LLM chinês, né? Tem toda a parte, o que isso implica, a gente vai comentar aqui. E tem a parte prática também, que a gente pode dar as dicas de como ou se incorporar isso no dia a dia, se vale a pena, né, os benefícios e talvez as partes não tão bacanas. Por onde você quer começar a falar sobre o DeepSeek, Bia? Nossa, não sei. Vamos falar sobre instalação local. Você chegou a instalar para rodar localmente? Eu tô vendo muita gente fazendo isso
E eu tô pensando em fazer, mas eu não quis ser early adopter. Eu quero ver a galera usando primeiro. Tem que ver direitinho como é que faz, né? Procurar um tutorial para ver como que é. Acho que o próprio DeepSeek pode te orientar, né? Você conversa com ele, mas eu só usei até agora online, tá? O que eu percebi, o pessoal falou muito de viés. Acho que o que vocês mais viram na mídia é a questão do viés. Ele não fala do do Partido Comunista Chinês. O que aconteceu em 1989, acho que esse foi o print que mais rodou, né? Não posso falar desse assunto e tal, mas viés, gente, todas as LLMs têm, em diferentes graus. O Grok, até o Grok não ter o viés que as outras têm, é uma espécie de viés também. Eu uso o Grok para perguntar de escândalos políticos do passado, para me relembrar principalmente de política, economia, medidas públicas, ele busca, só que às vezes nem sempre ele acerta. Uma vez eu perguntei lá quem que é o governador que teve um escândalo de tal coisa. Ele me trouxe um governador errado. Mas também teve um problema parecido aquele governador. Então é um viés. Não dá para dizer que existe uma LLM que não tenha um viés qualquer. Eu acho que a gente tem que se preocupar mais com os termos de uso. Né? Os servidores, quais são os servidores? A gente vê lá o Jorge Araújo, né, um abraço para ele, postou lá um texto explicando sobre essa falta de transparência com relação aos termos de uso, né, o que são feitos com os dados. Se fala da empresa DeepSeek, mas como toda grande empresa, tem um vínculo muito forte com o governo chinês, até porque isso é regra lá. Você nem precisa perguntar se eles têm. Então, o que está sendo feito? Por que está tão mais barato? Né? A gente viu a continha lá do preço por token, né? Realmente é muito inferior às concorrentes. E, afinal de contas, como se conseguiu essa redução tão grande no desenvolvimento? Ninguém sabe, não tem informação sobre isso. Eu tenho um palpite que rolou um subsídio governamental ali. Só que isso já foi o suficiente para sacudir o mercado, derrubar a ação. Tinha maluco se descabelando essa semana, né? Porque em especial da Nvidia teve uma perda bem considerável, só que é uma perda considerável, mas ela não perdeu tudo que ela ganhou esses anos, né? De 2 anos para cá, o ágio, acho que foi 4.000%, alguma coisa assim. Então, quem tá falando que a Nvidia vai à bancarrota, né? O pessoal é exagerado, né? Tem uns emocionados aí nas redes sociais. Agora, Estados Unidos acabou, a OpenAI morreu. Pô, pera lá, gente, calma. Vamos com calma, tá? Mas o que mais me incomoda é essa falta de transparência, né? Nos termos de uso. O que vai ser do DeepSeek daqui para frente? Quais são as intenções dessa empresa? Simplesmente entrar como um player e competir globalmente? Não teve tanto destaque uma LLM francesa, Marcos. Não sei se você chegou a ver. Como é que é o nome dela? Não, é uma que tem um nome de mulher. É uma nova. Que foi bem achincalhada aí, porque ela errou muito. E voltou para a prancheta, porque parece que o modelo que eles lançaram aí não estava legal. Essa eu não vi, não. A logo dela é um perfil feminino, assim, tem um nome feminino que eu não vou lembrar agora, tá? Com as cores da França, assim. Então, tá tendo iniciativas de tudo quanto é lado, a competição é ótima, mas até quando o DeepSeek vai ficar disponível, assim, pra gente? Né? E esse modelo local, aberto, beleza, o código é aberto, mas e aí? Qual que é a intenção, já que o código é aberto, tá livre para todo mundo? Não sei, nem arrisco um palpite, né? O fato do código ser aberto quer dizer que muitas pessoas que sabem o que estão fazendo, elas podem ir lá e dar uma espiada. Tem diferença, por exemplo, entre você rodar o código local no seu dispositivo sem acesso à internet e você conversar com ele e ele funcionar exatamente como outro modelo aberto? Isso é ótimo. É diferente do site. Esse negócio todo, né? O que aconteceu? Quem que é o homem do tanque? Qual que eu perguntei que ele não respondeu? Foi se Taiwan fazia parte da China. Tem a aparência do ursinho Pooh. Qual que é o líder mundial que lembra o ursinho Pooh? No site, ele não responde. Ele começa a responder e ele interrompe e fala assim, tá fora do meu escopo, vou falar de outra coisa.
que é exatamente o que a gente falou aqui sobre outras coisas do ChatGPT. Lembra quando ele não respondia? Você falava, escreve David Mayer, e ele dava um erro e falava que não podia? Porque o David Mayer era um dos nomes dos procurados do FBI e etc. O ChatGPT também tem essas coisas. Quando você está fora dos termos do ChatGPT, acontece a mesma coisa. Ele vai gerando ali a mensagem. Aí o que acontece, bem basicamente, tem um segundo modelo olhando a sua conversa com o ChatGPT e analisando o conteúdo. Se está fora dos termos de uso, esse segundo modelo intervém e aí ele recolhe a resposta e dá a resposta. Não posso falar sobre isso. Então isso que você falou, né, que todo modelo tem viés, tem isso, né? Faz um tempo o CEO, eu acho que eu até cheguei a comentar aqui, o CEO da Hugging Face, que é um repositório de modelos de código aberto, ele falou, olha, esse negócio de o Oriente está usando o Llama, LLM da Microsoft, e o Ocidente está usando agora DeepSeek, não é o ideal, porque você tem coisas que são socialmente, culturalmente, politicamente aceitas ou proibidas em um dos lados do mundo que não é no outro. E a hora que você cruza, dá essa dissonância. Então ele já tinha avisado que esse tipo de coisa ia acontecer. É claro que nos termos de uso do DeepSeek, está lá que as interações que você tem com ele na web, isso é armazenado, enviado para servidores da China, primeiro, é o que acontece. Segundo lugar, curtíssima temporada. Eles sabem que se isso seguir acontecendo, não vai demorar muito para, justamente por conta desse viés de se comportar com um modelo que o mundo inteiro está usando, mais sob as regras do que, né, de não falar mal do Partido Comunista, coisa assim, é a mesma coisa do TikTok. Amanhã, baixa lá, alguém falou que deve estar a maior campanha da orelha do Trump para ele proibir de algum jeito. O caminho é esse. Falou, não, isso aqui está promovendo os ideais comunistas, é controlado pelo governo chinês, proíbe porque a China e segurança nacional e alguma outra coisa assustadora e criancinhas, né? E aí proíbe. Então eles certamente vão rapidinho fazer com que talvez acessos de fora, não sei, aí cabe a eles amarrar isso aí. A parte do treinamento teve uma evolução técnica interessante dele durante a parte de treinamento, que eles basicamente pularam uma etapa que não fez falta, com isso fez, estou resumindo muito aqui, tá? Fez ficar mais barato, entre aspas, treinar o modelo. Por isso que a exportação final dele, depois de comprar as placas, depois de o trabalho todo de desenvolvimento, na hora que botaram para compilar o modelo, ele custou $5 milhões, 5,5, sei lá, versus os 50 da Llama, que também é de código aberto, só que do Facebook. Fizeram isso com as placas menos rápidas da NVIDIA, que são travadas a velocidade de propósito por conta de embargo contra a China, então o que chega lá é pior do que o resto do mundo pode usar. Vai piorar com esse embargo que o Biden colocou de chips e etc. Mas, então os reflexos disso a gente vai passar a ver agora. A parte positiva é o quê? Mostrou que existe sim um jeito de você espremer de uma forma bastante limitada as condições de desenvolver um modelo que pode bater lá na frente com o ChatGPT, que não é um modelo de código aberto que todo mundo pode fuçar. É fechado, é proprietário, então você pega o ChatGPT, pega a Claude, essas outras grandes todas, é isso que é interessante, né? Um modelo que veio lá de baixo e fez o limão da limonada e conseguiu, quer dizer, a limonada do limão, vocês entenderam, né? E conseguiu fazer um desempenho tão interessante quanto. Agora, se cada um vai adotar, se vai usar, ele, por exemplo, ele acaba sendo melhor para codificação do que o Claude, que até agora no Ocidente era a referência de chat de LLM para ajudar você a codificar. E eu estava conversando com um amigo que falou assim, cara, eu estava há anos com um problema aqui no meu WordPress, eu não conseguia resolver, joguei ali no DeepSeek com R1, resolveu. Então ele tem um relato direto para mim de uma coisa que ele já se provou, que nesse exemplo, pode ser que ele seja só bom para WordPress, não sei, pode ser, mas resolveu, né? Então vai depender muito aí do dia a dia de cada um. Se vocês forem usar, tem que lembrar que ele parte da premissa, não que de uma forma maliciosa ele quer recrutar você e suas criancinhas e seu cachorro para virarem comunistas secretos em favor do governo chinês. Mas o corpo de treinamento tem isso também. Então, de alguma forma, isso pode influenciar nas respostas e direcionar as respostas não porque você quer. Mas dito isso tudo, eu acho que ele é uma boa lição até do quê? De que a gente se apoiar em um LLM específico, casar com LLM para o nosso dia a dia, pode não ser a melhor solução. Porque hoje, o ChatGPT funciona muito bem para um bando de gente. Vai saber daqui a 6 meses, daqui a um ano como é que vai estar, e se você
assinou o plano anual do ChatGPT Premium de $200, montou toda a sua estrutura em cima disso, é que nem você, Bia, com o Evernote, né? Se você quiser sair, você faz o quê? Né? Então, a nossa relação com os LLMs, a gente pode pensar em tentar deixar o mais modular possível, depender o menos possível de um só específico, porque se acontece uma coisa tipo um TikTok, e por algum motivo o LLM você tem que parar de usar, seja lá por qualquer motivo que seja porque apareceu um melhor ainda, e a migração pode te beneficiar, é um lembrete de que, especialmente nesse mercado, nada vai estar escrito em pedra, e a areia movediça vai ficar cada vez mais mole. Estou misturando analogias aqui, porque a gente está vendo acelerar. Né? O pessoal falava sobre bater numa parede, sobre treinamento e etc. Não, né? Isso está acelerando o quanto está melhorando a qualidade desses modelos e está chegando num ponto que já estava previsto, que ia ficar barato o suficiente para treinar um modelo de fronteira, que ia dar para fazer isso de casa. Estou simplificando muito aqui de novo. Tá chegando nisso. A boa notícia é o quê? Se você colocar poder de computação, eles chamam de inferência, né? Dessa parte que você pergunta para o modelo e ele fica pensando. Pega essas GPUs, todos que você usa para treinamento, joga tudo aí para ele pensar na sua resposta, a qualidade da resposta vai ser melhor. Então, por isso que a NVIDIA voltou a subir. O pessoal percebeu e falou, nossa, é verdade, né? Vai continuar vendendo GPU, vai vender até mais. Que bom, né? Compra de novo, né? Olha, eu tô usando só o modelo online aqui, o R1 especificamente. É um modelo muito bom. E, bom, para eu comparar com os demais, eu faço sempre as mesmas perguntas, né, gente? A parte patologia, a parte médica, biomédica, o que eu já tô super acostumada, né? E eu gostei muito das respostas, mas eu acho que o Claude, o Sonnet mais especificamente, ele ainda amarra muito melhor os diferentes raciocínios. Então, às vezes eu preciso fazer 2 ou 3 perguntas sobre um assunto para IA chegar numa conclusão, enquanto o Claude ali, ele mesmo desenvolve o assunto e no final ele já estende e ele já chega à conclusão que parece que ele entendeu aonde eu queria chegar com aquela pergunta. Então, o Sonnet ainda tá mais ajeitadinho, tá mais polido e tá mais espertinho, tá? Mas não tô dizendo que o DeepSync é muito ruim, não, tá? Eu acho que realmente o maior competidor dele ali é o ChatGPT, né? Tá pau a pau ali. Agora, a minha dúvida é com relação ao app. Você instala lá no seu smartphone, você vai ter que dar permissão para ele acessar conteúdo interno, é óbvio, porque você vai subir arquivo, né? Se você não ficar só no chat, você vai ter que subir arquivo, e para subir arquivo você concede a permissão ali de acesso aos seus arquivos. E agora? Será que você libera essa porteira para ele no seu smartphone? Essa que é a dúvida, né? A gente sabe que o Facebook, lá há 15 anos atrás, nossa, eu testava os celulares, principalmente os celulares de entrada, com o Facebook parecia que virava uma carroça. Por quê? Porque ele ficava vasculhando tudo que você estava fazendo e deu muita polêmica. Ele continua vasculhando, mas hoje é transparente o negócio, né? Então tem uma integração assim, pelo menos fala, eu vou ver tudo que você está fazendo, tá? Concorde aqui, senão você não usa. Beleza. Agora, e no caso do DeepSeek, como é que fica? O bom é que os sistemas, eles ficaram um pouco mais parrudos para lidar com isso. Né? Hoje em dia, você vê no iOS, é tudo compartimentalizado. Você pode escolher, por exemplo, ao invés de dar acesso ao seu álbum de fotos, você fala, não. Eu vou te dar acesso a essa e essa foto aqui que eu quero postar. E pronto, né? No Android, certamente, não conheço tão a fundo, mas sei que tem coisas assim. Mas é aquele jogo de gato e rato, né? De um lado eles protegem, de outro lado as empresas, especialmente o Facebook, vai tentando achar outros jeitos de seguir fagocitando seus dados, né? Já pensou, você tá conversando ali com a LLM e ela fala, nossa, tá acabando espaço no teu celular. Meu Deus, quanta foto, faz uma limpeza aí, pô, não consigo acessar teus arquivos. Quer guardar suas senhas aqui comigo? Libera esse espaço, deixa que eu lembro. Vamos lá, me perguntar. te ajudo aqui, sou bonzinho. Então, bom, como eu disse, eu faço as mesmas perguntas, as mesmas análises aqui. Vamos lá, me cite aí todas as drogas anti-PDL1, por exemplo, né?
que a FDA aprovou em 2024. Me fale qual que é o laboratório, fale um pouquinho de cada uma dessas drogas, tal, como ela age, onde e tal. Essa é uma boa pergunta para se fazer, para você testar o nível das LLMs, tá? Pro Claude, eu não preciso ficar perguntando um monte de coisa. Parece que ele sabe que tem que explicar o que ela faz, assim. Você tá pensando em evasão do sistema imune, porque é isso que faz uma proteína PDL1 e tal. Então eu sei que você tá preocupado em imunoterapia também. Você quer saber de escape tumoral e tal. Então ele constrói o raciocínio, parece que ele entende melhor o que eu tô querendo saber, né? Agora, o ChatGPT você faz umas 2 ou 3 perguntas a mais e ele chega na mesma conclusão. Quem mais que eu testei aqui? Deixa eu ver aqui. O Gemini. Gemini também, muito parecido com o ChatGPT. Eu acho que é só o Claude, realmente, que é um pouco mais espertinho e te dá um pouco menos de trabalho na hora de construir os raciocínios, sabe? Mas é muito bom o DeepSeek. Eu gostei bastante. Como é que tá a limitação dele de tokens por enquanto? Eu ainda não atingi, sabe? Do que eu usei até agora. Gente, tem tanto servidor assim? Porque os modelos gratuitos aí do Claude, do ChatGPT, eu fico ali conversando, acabou, né? Agora, se quiser mais, tem que pagar. E isso, por enquanto, não aconteceu comigo. Curioso, o de tokens, né? O DeepSeek acho que são 32 mil, não é tanto assim. É uma percepção bem superficial que eu tô falando, tá? Eu acho que o que eu percebi de grande vantagem dele até agora ele tá pau a pau aí com o O1, ChatGPT, mas eu consigo conversar um pouco mais. Tá, então vai ser bem de cada um mesmo do uso que vocês dão. Rodar local pode ser mais interessante, né, porque... sim. Eles querem conquistar as pessoas, né? Eles querem uma base grande de usuários. Então é normal ceder um pouquinho mais, né? Vamos ver se isso vai se manter. E para quem quiser mergulhar um pouco mais técnico na parte de como ele funciona, etc., a gente publicou hoje no IA Sob Controle um papo que ficou bem interessante, que eu e o Fabrício a gente conversou com o Uga Bonizio, que é da Maritaca AI, e é um cara que manja demais a respeito de LLMs. A gente falou com o Felipe Lauar também, que é um engenheiro super talentoso de Machine Learning, com o Mário Filho, que é bem conhecido do Kaggle lá, os desafios de Machine Learning, outro cara, um gênio brasileiro aqui. Deu para tentar mergulhar na parte mais técnica, mas também, né, reagir, toda a parte de mercado, etc., porque... No fim das contas é quase fofoca, né? Divertido falar sobre isso, essa é a verdade. A gente falou. E a gente quer saber de vocês também, as impressões, os medos, as perguntas, os usos que vocês deram, né? A parte do não falar mal dos comunistas, a gente sabe que tem, né? Então é uma coisa que eu também imagino que daqui a pouco sai uma versão corrigida, né? Sabendo que o Ocidente vai prestar mais atenção, que nem quando o Zoom... Lembra quando o Zoom ficou famoso na pandemia, que cada dia saía uma falha catastrófica de segurança, uma brecha gigantesca? Eles foram corrigindo uns pouquinhos, dando o que deu, né? Acho que é mais um sucesso inesperado do que ser ativamente malicioso, mas claro que sendo da China tem que jogar o jogo de lá. Sabe como é que é? Então mandem pra gente as impressões, as perguntas, que vai ser interessante ver também a recepção de vocês aí a respeito do DeepSeek. E a gente vai finalizar o episódio com... Você fez uma pergunta lá no grupo. Lembra o pessoal como é que entra no grupo, Bia? Então, mande uma mensagem para mim, @BiaKunze no Telegram. Eu vou mandar o link dos grupos, o meu canal, o canal do YouTube também, tudo num pacotão, tá? Então, entre lá no Mundo Sem Fio e faça suas perguntas. Maravilha. Então, você mandou lá no grupo a pergunta, né? Tem uma tendência aí cada vez maior do pessoal ter um telefone para sair na rua que é diferente do telefone principal. E você perguntou quem que aderiu a essa ideia? E o pessoal mandou diversas respostas com diversos níveis de aderência. O Alex, por exemplo, fui assaltado uma vez, levaram o telefone, corri para casa para trocar a senha do banco, das corretoras. E ele falou, hoje eu tenho um aparelho que era do meu filho, que eu adotei como telefone do Pix. Nele eu tenho o aplicativo de todos os bancos e corretoras e o telefone não sai de casa. É a mesma coisa que o Dutra falou, ele tem um telefone que é um Moto G84 na rua, falou, já quebrou a tela, já arrumei, tá novinho agora. Uso ele para o Waze da moto, WhatsApp de trabalho, e é o telefone do ladrão, né, do centro de São Paulo. E o primário fica sempre no bolso, silenciado. A Tati falou que a tática dela é parecida com a do Alex, né? Um telefone em casa, que é central financeira, e o que sai com ela no dia a dia tem só um aplicativo do banco com um saldo baixo, que é o que eu penso, tem que fazer um Pix ali na hora, coisa assim. A Priscila falou, né? O iPhone, que é o principal, fica em casa,
ela comprou um Motorola que ela usa só na rua, com um outro WhatsApp, coisa assim. Já o Marcos falou que usa o contrário em casa. Tem um telefone mais fraco, um Moto G, que fica com os bancos e etc. E os outros aparelhos que são o S22, um iPhone 13, tem só um banco para emergência, sem muita grana, um cartão baixo também. E o DF Lopes me representa. Eu falo assim, não mesmo. Eu já perco as informações com um telefone só, um notebook pessoal e um desktop do trabalho. Onde que eu só vejo o documento? Imagina com mais um celular. Ele falou que aqui é só um S24 com seguro e pronto. Pois é, eu acho que o problema maior também é comunicador instantâneo, né? Nossa, e minha mãe é uma pessoa complicada, porque ela quis fazer isso. O celular de bancos fica em casa e ela tem um que ela vai levar na rua, que só tem os mensageiros instantâneos, né? E ela quer espelhar o WhatsApp dela, ela quer que... Eu falei, não, mãe, quem faz isso é o Telegram. Mas ela não tem todos os contatos dela no Telegram. Resultado é que ela só fala comigo. Só vai ter eu pra você encher o saco quando você estiver fora Excelente. de casa. Então esse é o maior problema. Mas tem as limitações do WhatsApp, né? E tem muito golpe no WhatsApp. Eu entendo essa preocupação. Para você revogar dispositivos no Telegram é muito mais fácil, tá? Você vai e volta em casa, ali tá o teu computador e vai lá em dispositivos e pum, corta o acesso do aparelho que foi roubado, né? Agora o WhatsApp a pessoa não se preocupa muito com isso, né? Às vezes tem o backup também, ela salva arquivos dos chats, às vezes tem coisa importante ali, sei lá, um boleto, um PDF, coisa que ela não vai conseguir recuperar depois, porque, né? A não ser que ela salve lá na nuvem e tal, só que agora tem tão pouca gente fazendo isso, Marco, você acredita nisso? Porque agora o espaço é limitado do Google para backup de WhatsApp, né? Então as pessoas, que pena, então não vou fazer mais. Como assim não vai fazer mais? É o raciocínio do leigo, né? Não quero pagar por isso não. Então tá bom, então não faz. E aí? Então não faço. Ele fica na fé, assim, né? Que nunca vai precisar daquilo lá. Eu não sou assim, eu não consigo ser assim, né? Então, e eu tô pensando em fazer isso também, em pegar um smartphone e tal, mas eu tenho o Note 8 que tá parado aqui, mas eu tenho uma pena de deixar esse aparelho pra ser aparelho do ladrão, gente, porque ele tem a caneta e tal. Até com o aparelho velho eu tenho esse apego, é brincadeira, né? Eu não consigo largar a mão do Samsung Note. Então, talvez eu pegue um Samsung de entrada, tô pensando, mas por que Samsung? É porque tem o Samsung Notes. E felizmente eu posso ter o Samsung Note sincronizado em tudo, porque não tem uma única unidade de informação que possa vir a interessar um ladrão lá. Não tem dado crucial, mas tem coisas que para mim são importantes. Eu tô trabalhando numa pauta, por exemplo, eu tô anotando lá, adicionando informação, às vezes eu lembro na rua, vejo alguma coisa, faço uma foto, salvo lá. Então, para ladrão, isso aí não tem interesse nenhum. E tô pensando, tá? E diante das respostas de todo mundo aí, é triste, né? A gente ter que morar num país que você tem que deixar suas informações mais importantes e aplicativos bancários em casa, né? Porque muita gente está falando também, eu tenho meu celular de sair na rua, mas eu uso um desses bancos virtuais, por exemplo, Nubank, Mercado Pago, C6. Eu deixo lá só um saldo bem baixinho, só para emergência caso eu esteja na rua, né? E realmente, para mim é a mesma coisa. O que eu vou precisar ali vai ser talvez um app de banco com saldo baixinho, o meu app do Uber, né? O Uber é mais fácil de você resolver, você não precisa deixar os dados do teu cartão lá, você compra créditos e coloca os créditos no app do Uber. Então pode ficar sossegado que o pior que vai acontecer é o ladrão gastar os seus créditos andando de Uber. Então, nada muito sério. E a gente tem que pensar e começar a discutir mais isso, viu? Esse assunto de celular de ladrão, infelizmente. Eu tentei por um tempo ter... Quando eu tive... literalmente depois que o ladrão entra, você passa a tranca, né? Eu tive o telefone roubado no Paulista faz bastante tempo. E até comento, a gente explorou isso bastante no ADT. E eu entrei lá, vou ter o telefone de casa que vai ter os bancos, vai ter as senhas. E pro meu dia a dia acabou sendo tão pouco prático. Eu não consegui achar o jeito de ser prático, eu vou colocar dessa forma.
Porque eu tava sempre eu tinha que, putz, deixa eu pegar aqui agora o telefone, e também vai ficar sem bateria, tem que carregar, que nem o Kindle, né? É. Então, cada vez que eu precisava de uma informação que não estava nesse telefone, estava no outro, era um atrito muito grande pro meu dia a dia, e especialmente depois que eu passei a passar muito mais tempo em casa por trabalhar a partir de casa, etc. Aí entra o lance de custo-benefício, né? Quanto mais seguro, menos cômodo é tudo na vida. É. Um lado desse espectro é você colocar seus telefones todos num cofre, que também funciona como uma caixa de Faraday, dentro de outro cofre, embaixo do mar. E o outro espectro disso é você ter um telefone sem senha, por exemplo, né? Aí cada um vê onde é cômodo, né? Quem que é mais, né, mais visado ou visada por algum motivo, não sei, vai de cada um. Mas eu acabei voltando a ter um telefone com... Tem aquela coisa agora no iOS, por exemplo, aquilo de uma pasta que você protege os aplicativos por senha, eles não aparecem nem na busca do dispositivo. Então, isso também é pouco cômodo, porque se eu quero, né, eu arrasto para baixo de Spotlight e ponho o Nubank, por exemplo. Não aparece, porque ele está na pasta, né? E também, agora, os aplicativos você consegue proteger com a senha do dispositivo, com o Face ID, os apps de banco já tem isso também, né? Nada disso resiste ao quê? A outra fala assim, qual que é a senha? Danou-se, né? E tem outra também, né? A gente, às vezes, né, você ter um telefone em casa com seu saldo do banco, suas senhas e etc., é um firewall físico, a menos que o ladrão queira ir para sua casa com você para pegar o telefone e ir embora, né? Aí fica literalmente impossível ele pegar essa grana sua. Maravilha, né? O outro lado disso é o quê? Todas eu coloco 1 minuto de tempo de tela, porque aí se o ladrão for tentar roubar meu dinheiro do app do banco, depois de 1 minuto vai travar, vai precisar colocar a senha. A gente esquece que os ladrões sabem disso, né? Não são grandes segredos. A humanidade inteira, menos ladrões, sabem de coisas de segurança. Não, eles são quem mais manja dessas coisas, por sinal. Então, é o outro jogo de gato e rato, então vai da comodidade mesmo aí de cada um. Eu achei que foi interessante ver, por exemplo, né, a divisão entre pessoas que têm um telefone super avançado em casa e saem com o telefone do ladrão, ou que saem com o telefone super avançado porque é seu telefone e o telefone descartável é o que fica em casa, né? Tem essas duas estratégias, né, que eu achei interessante. Tem, por exemplo, acho que foi o Alex que comentou, né, que você sai com o telefone básico, o que você quer fazer? Você vai tirar uma foto bacana, né? Então, sempre vão ser escolhas, mas é interessante ver como tá mesmo uma coisa difundida, isso de você ter os dois telefones, né? Eu acho que a maioria ainda tem só um, mas essa porcentagem tá aumentando bastante aí de quantas pessoas têm mais de um, que é o telefone do ladrão. E lembrando que os aparelhos da Samsung e da Huawei, eles têm um modo de você esconder aplicativos, né? Da Huawei eu não sei como é que funciona, mas a Samsung tem a pasta segura. Tudo que você jogar lá tem que acessar com senha. E a vantagem da pasta segura é que ela não tem cara de cofre escrito pasta segura pra todo mundo ver. Você pode mudar o nome. Eu mudei o nome de pasta segura para o nome de uma música, por exemplo, né? E você coloca e tem ícones também, que você escolhe lá numa galeria de ícones, coloca um coraçãozinho, um ursinho, um ícone fofinho lá, que deixa aquilo lá com cara de joguinho, por exemplo, entendeu? Então dá uma disfarçada. Toda a tua pasta segura vira pasta do ursinho, por exemplo. É um jeito, mas não esconda tudo. Deixe infelizmente, eu sei, gente, eu sei. Mas deixa apostos ali um desses bancos virtuais ali com um saldo baixinho, porque se o pior acontecer, você for agredido, o ladrão pedir para você desbloquear para ele, é melhor que ele veja que o aplicativo tá ali e te xingue, né? Fala, você tá lascado, hein? Fazer o quê? Tá difícil pra todo mundo, né? É melhor isso do que, sei lá, você ter ali a sua conta, que tem os teus investimentos, por exemplo, né? Não, essa é melhor que você deixe em casa quietinho, lá na gaveta mesmo. E até porque você não vai usar isso no dia a dia, né? Eventualmente, em casa. Na rua ali é pros gastos rápidos mesmo, né? De emergência, etc. E é isso, gente. Estratégias de sobrevivência. Fazer o quê? Quem tiver outras dicas, ou também dica para facilitar o que o Coca chama de o azeitamento entre você ter os dois dispositivos. Na minha resistência foi isso. Eu estava sempre com o telefone longe, ficou inconveniente demais. Mas quem tiver uma dica para facilitar esse acesso, vocês podem mandar os feedbacks para a gente. É bacana de ter outros pontos de vista, outras estratégias.
E também os que me representam, putz, não, complicado demais, eu tentei, não funcionou. Def Lopes me representa, como eu falei. Bom, achar os links de tudo o que eu comentei aqui ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/adtrabalho/136 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio no seu app favorito de podcasts, exceto o Spotify, porque o Spotify não tem capítulo porque não liga para podcast. Enfim, quero agradecer aqui a ExpressVPN e também a Firmou Consultoria, a vocês que estão ajudando mais gente a descobrir o área de trabalho, recomendando episódios. Teve um dos assuntos aqui que pode interessar alguém que você conhece? Recomenda para a pessoa, vamos aumentar quantas pessoas são ajudadas aqui por vocês e pela Bia, que semana após semana ajuda a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que estão sempre mandando dicas, sugestões, links, comentários. E eu já convido vocês aí a gente estender esses assuntos que nós discutimos hoje, né? Vamos falar de DeepSeek, com certeza esse assunto vai render muito. É um mercado de milhões e todo mundo está querendo saber como que fizeram uma LLM gastando só 2 pastel e um chops. No preço atual também, aqui no Brasil, não está muito longe disso mesmo. Pô, ainda bem que não é um saco de café, né? Vamos falar também do Jandá IA. Esse caderno eu vou continuar testando. Vocês podem mandar perguntas. Eu sei que muitos vão se interessar em comprar, porque tem muita gente comprando material escolar agora, o ano começou. Então podem mandar perguntas lá para mim sobre esse caderno e eu vou postar todas as fotos lá no meu canal do Telegram, o Garota Sem Fio. Então, para conseguir os links, @BiaCunze no Telegram. Maravilha. Para falar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o A Fonte e o Área de Transferência. Para a Alura, eu apresento o IA sob controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, fim de semana passado, sobre aquele documento da Nokia que vazou em reação ao iPhone, etc., como é um retrato aí daquele dilema da inovação, caso clássico aí de evolução de produtos, e também um alerta à Apple. O link vai estar aqui na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.